Passo então a apresentar a comunicação da professora Eliana Cristina Fleck. Paraguai Natural Ilustrado foi escrito pelo padre jesuíta José Seixas Labradores entre os anos de 1771 e 1776, durante o seu exílio em Ravenna, na Itália. A obra manuscrita, composta por 4 partes ou tomos e com 127 ilustrações feitas pelo próprio autor, não foi até hoje integralmente publicada. No caso de Paraguai Natural Ilustrado, deve-se considerar que o ineditismo da obra se deve a inúmeros fatores, dentre os quais podemos destacar o número de volumes que a compõem, a lentidão dos trâmites burocráticos de censura editorial e os custos de impressão no 700. Não se deve desconhecer também que em 1776, ano da sua conclusão, a Companhia de Jesus ainda não havia sido restaurada, o que viria a ocorrer somente em 1814, o que certamente contribuiu para que a obra se mantivesse desconhecida dos pesquisadores por tantos anos. É preciso ainda ressaltar que a obra se manteve inédita até este momento, porque autores como José Luís Molinari, Guilherme Furlong, Aníbal Ruiz Moreno, Héctor Sainz Olero, Hélios Sainz Olero, Francisco Soares Cardona, Miguel Vasquez de Castro Ontañón e Mariano Castex limitaram-se a fazer publicações parciais de certos tomos, livros e capítulos no Paraguai Natural Ilustrado, sendo que, na maioria das vezes, não indicavam as referências completas dos excertos selecionados. Quanto à organização da obra, é importante ressalvar que o autor continuadamente corrige e reescreve trechos ou frases completas, risca certas palavras, adiciona palavras e trechos ao texto, além de chamar a atenção e remeter a outras partes da própria obra ou a outras de suas produções, como o Paraguai católico e o Paraguai cultivado. Quando sente necessidade, o jesuíta faz adições ao texto, recorrendo a um símbolo muito semelhante a uma cruz de Malta, com o qual indica onde cada trecho deveria ser colocado, sendo que estas complementações se fazem presentes nas margens das páginas, nos rodapés e até em outras folhas que são marcadas com a página em que o texto deveria ser acrescentado. Estas correções ou adições feitas no texto de Paraguai Natural Ilustrado indicam não só o rigor e o cuidado do autor em relação às informações divulgadas na obra, mas parecem apontar para a comprovação de que a obra foi feita em momentos distintos, tendo sido iniciada na América e concluída na Europa. Em algumas páginas, constata-se a interferência de terceiros no manuscrito original, através da adição de números, linhas ou anotações. Isto pode ser encontrado principalmente nos índices dos tomos 3º e 4º, nos quais estão assinalados não somente os números das páginas dos capítulos de acordo com Seixas Labrador, mas também de acordo com a numeração do arquivo em que o manuscrito se encontra depositado. Em relação às notas de rodapé, observamos e transcrevemos rigorosamente os textos inseridos pelo autor, mas nesta edição, diferentemente de Seixas Labrador, que reinicia a sua numeração a cada nova página do manuscrito original, optamos por uma numeração contínua das notas. Em relação a elas, observou-se que o jesuíta as corrige, muda a ordem de sua numeração, risca e rasura o texto de algumas, acrescenta outras, alterando assim a ordem numérica das notas nas páginas, deixa algumas em branco, coloca o número da mesma nota em locais diferentes do texto, insere notas e não as numera no texto, coloca 2 vezes a mesma nota no rodapé, pulando também a numeração de algumas delas. Quanto aos desenhos feitos por Seixas Labrador, estes são normalmente colocados em folhas separadas do texto, havendo a inserção de um desenho por folha, na qual, por vezes, o autor inseriu o número da página da obra à qual ele se refere. No caso do tomo 2, livro 6º, as imagens são inseridas no corpo do texto. Já no tomo 3, estão no final de cada um dos 3 livros que o compõem, enquanto que no tomo 4 são inseridas no final dos 3 livros.
No caso destes dois tomos, o terceiro e o quarto, os desenhos não recebem numeração, razão pela qual não podemos afirmar corretamente a que livro, capítulo ou página cada um deles se refere. O seu autor, José Sanches Labrador, nasceu em La Guardia, na província de Toledo, no dia 19 de setembro de 1717 e morreu em Ravenna em 10 de outubro de 1798. Ingressou na Companhia de Jesus em 5 de outubro de 1731, de acordo com Ruiz Moreno, ou em 19 de setembro de 1732, segundo Sainz de Oleiro et al. Tendo cursado Gramática e Humanidades, iniciou os estudos de Filosofia no noviciado de São Luís de Sevilha, interrompendo-os para viajar ao Rio de Prata em 1733, acompanhando o padre procurador António Macconi. De 1734 a 1739, estudou Filosofia e Teologia na Universidade de Córdoba, concluindo a sua formação no verão de 1739. De acordo com os seus biógrafos, entre os anos de 1741 e 46, atuou como professor na mesma cidade, dedicando-se concomitantemente aos estudos de História Natural. Assim, como muitos outros padres e irmãos jesuítas que o precederam nas terras de missão americanas, Sanches Labrador não se dedicou exclusivamente à conversão dos indígenas, mas também ao estudo da fauna e da flora americana, que observou nas digressões nas diversas regiões da província jesuítica do Paraguai, em que atuou como missionário. De acordo com alguns dos seus biógrafos, entre 1747 e 1757, o padre jesuíta atuou junto às reduções de São Francisco Xavier, Santa Maria la Maior, La Cruz, Santo Tomé e São José. A partir de 1757, passou a atuar em Apóstoles, tendo como companheiros os padres Lourenço Ovando e Sigismundo Asperger, este último conhecido também pela sua atuação como médico e boticário. Sabe-se que 2 anos depois lecionou Teologia no Colégio de Assunção e no ano seguinte missionou entre os índios Mbaiás e Guaranis, que mais tarde formaria a redução de Nossa Senhora de Belém, e entre os índios guanas, entre os quais criou a redução de São João Napomuceno. Em 14 de agosto de 1767, logo após o seu ingresso numa viagem às missões dos índios chiquitos, Sanches Labrador foi informado por decreto da expulsão do jesuíta da Espanha e das suas colónias. Em 1768, chegou à Itália, estabelecendo-se em Ravenna, onde foi superior de uma das casas da Companhia de Jesus, que a Companhia de Jesus possuía nessa cidade. Manteve-se neste desterro por 30 anos, período durante o qual se dedicou a escrever. Entre as suas principais obras estão Paraguai Católico, publicado em 1910, Paraguai Cultivado e Paraguai Natural Ilustrado. Nesta comunicação, detenham especificamente no segundo capítulo do capítulo 9 do terceiro e no último livro do primeiro tomo, por enfocar as enfermidades mais comuns na província jesuítica do Paraguai.